Gente, vamos continuar nosso estudo sobre o temor do Senhor, que é o tema que a gente tem tratado com base, ou extraído, né, das lições desse livro aqui, The Forgotten Fear, então, o temor esquecido, ou o medo esquecido, né, do Albert Martin. É um livrinho que a gente está caminhando aí. Só para vocês terem uma noção, nós já estamos mais ou menos aqui, quase na metade, então já avançamos aí bastante. Mas ainda estamos na parte introdutória. Então a gente está agora nessa segunda parte de definições. O pastor Thomas falou obrigado, Marzinho, falou nos últimos 2 sábados com vocês a respeito disso, seguindo o livro. Mas lá atrás a gente teve uma introdução bem longa, onde a gente mostrou a relevância desse assunto e como a Bíblia fala muito sobre ter o temor a Deus, ou temor do Senhor. Então depois de passar por essa parte que fala do quanto a Bíblia diz sobre isso, a gente agora está numa parte de definições. E pegando aquilo que o pastor Thomas disse e construindo em cima disso, caminhando para a finalização dessa parte que a gente está hoje, essa parte de definições, eu coloquei aqui em uma frase, né, em um textinho pequeno, o que seria temer ao Senhor, para a gente poder ter isso muito claro na nossa mente. Então, se a gente fosse definir isso em poucas palavras, a gente definiria dessa maneira. Temer ao Senhor significa ter medo, terror e pavor de Deus, e também aproximar-se dele com a veneração, a honra, a admiração e a reverência devidas ao seu ser. Então, se você reparar, essa definição tem 2 partes. E esses 2 componentes são essenciais para a gente definir o que é temer a Deus. A Bíblia fala muito sobre isso. E ora a Bíblia fala sobre temor a Deus no sentido de medo, terror e pavor, como eu sempre falo, de as nossas pernas ficarem bambas, de medo realmente de Deus. E em outros momentos a Bíblia fala sobre esse espírito de veneração, de honra, de admiração, de reverência para com Deus. Então, como o pastor Thomas enfatizou, eu quero enfatizar também, isso constitui 2 faces de uma mesma moeda. Então, temer a Deus envolve essas 2 coisas. Não é um ou outro, mas os 2. Isso é temer a Deus. Certo? Isso é ter o temor do Senhor. Então, por um lado, conectado aqui a essa primeira parte de ter medo, terror e pavor de Deus, isso decorre da gente ter uma noção da justa punição que é dada por um Deus santo. Quando a gente lembra, quando a gente deixa na superfície da nossa mente de que o pecado precisa ser punido, e o pecado é de fato punido por Deus, e a gente lembra que Deus é um Deus santo, que não tolera, que não faz vista grossas ao pecado, isso nos faz ficar com medo dele. Isso nos faz ficar com a perna bamba do castigo, da disciplina, do chinelo, da cinta de Deus. Os incrédulos, para disfarçar ou para fugir desse temor pela disciplina de Deus, pela punição de Deus, esse medo da ira de Deus, os incrédulos tentam disfarçar isso com hobbies, com diversão, com qualquer coisa que ocupe a mente deles. O próprio Albert Martin, ele comenta isso, que os incrédulos eles se envolvem de corpo e alma nos prazeres deles, não só tentando achar propósito de vida, respostas para o vazio que eles têm, mas porque isso mantém a mente deles ocupada. E então, com a mente ocupada, eles não pensam na ira de Deus, na justiça de Deus, na santidade de Deus, na punição eterna de Deus. Eles ignoram isso, eles passam isso. E nós, como crentes, a gente também tem que ter esse terror, esse pavor de Deus, mesmo a gente já sendo salvo. Nós, como crentes, nós já temos a nossa salvação garantida. A gente não precisa ter medo de ir para o inferno mais. 1 João fala que o verdadeiro amor, o amor salvífico de Deus, lança fora o medo. Então, eu, como crente, não tenho que ter medo de ir para o inferno. Isso já está fora de questão para quem é crente. Mas como que eu vou ter esse primeiro medo aqui, então? Foi esse primeiro medo que o pastor Thomas trabalhou com vocês nas últimas semanas. Esse medo fica no coração do crente porque ainda assim nós temos a disciplina de Deus que pode pesar sobre nós. Nessa vida, inclusive. O chinelo, a cinta de Deus na sua disciplina é dolorido, é triste, é pesado.
Isso tem que causar medo na gente. A Bíblia diversas vezes nos alerta para que nós não brinquemos com o pecado, porque Deus não faz vista grossas ao pecado dos seus filhos. E nesse sentido a gente tem que ter esse medo. É o aspecto do temor de Deus que envolve esse terror, esse pavor, sabendo quem Deus é e que ele disciplina o mal porque ele é um Deus santo e justo. Então esse é um lado da moeda. O outro lado da moeda está ali na segunda parte da definição, que tem a ver com reconhecer a glória, o poder e a majestade de Deus. E por isso que está relacionado com essa ideia de adoração, de veneração, de honra, de admiração, de reverência. É você sabendo quem Deus é, quando você se aproxima dele, você se aproxima com medo, não com medo da disciplina nesse caso, não com medo da cinta, não com medo de apanhar nesse caso, de ser punido. Mas você se aproxima com medo, com um certo tremor nas pernas, porque você está diante de alguém que é muito grande. Você está diante de alguém que é muito importante. E às vezes as suas palavras ficam até meio embaralhadas, porque você fica sem graça, sem jeito, você fica temendo. Você fica com frio na barriga. Dada a imponência, dada a majestade, a grandiosidade, a grandeza da pessoa com quem você está se relacionando. Então tem uma ideia de admiração. É algo que o próprio ser de Deus impõe. Ele é grandioso, ele é glorioso. Ninguém que está diante da presença dele fica indiferente a ele. Não tem como isso acontecer. E essa reação faz parte do temor ao Senhor. Então, é reconhecer a glória, o poder e a majestade de Deus. Então, essa seria uma definição simples aí, que envolve os dois usos que a Bíblia faz dessa expressão temor do Senhor. Ter medo, terror e pavor, e ter essa disposição, essa reação de admiração, honra, reverência, sabendo quem Deus é. Dessas duas partes aí, qual vocês acham mais interessante? São duas partes da mesma moeda, né? Duas faces da mesma moeda. Qual dessas aí mais chama a atenção de vocês? Talvez algo que você nunca tenha parado para pensar. Do tipo assim, nossa, eu nunca pensei que temer a Deus envolvesse isso. Olha, essa parte aí para mim pega por causa disso, enfim. Qual dessas duas faces da moeda chama mais a sua atenção? Eu tenho mais medo de Deus do que acho que a parte de temer é mais pra mim. Eu tenho mais medo do que admiração. Ok. Então você tem mais medo da disciplina justa de Deus. É mais comum na sua vida você pensar em temor a Deus nesses termos do que uma reação de admiração por estar diante de alguém que é glorioso, poderoso e tudo mais. Okay. Ok, então isso pode influenciar um pouco. Sua personalidade pode influenciar um pouco a sua simpatia por uma face ou outra da moeda. O que mais? Segunda face da moeda? Por que, Brenner? Por mim, eu via um monte de pessoas, quando eles iam orar no convívio da igreja, eles não tinham certa reverência. Eles sempre falaram, particularmente eu não gosto se Deus seja chamado de papai. Papaizinho, papai, né? Tem gente que chama de papaizinho, papai. Acha Deus em nível de bobalhão. Uhum. Parece que Deus sai do seu trono para fazer isso com o seu filho. Cuti-cuti, né? Não, Deus é Senhor e Rei. Ele deve ser tratado como tal. E eu não via essas coisas. Às vezes eu até fazia isso, mas eu sempre ficava incomodado. Porque faltava essa noção de reconhecimento da grandeza de Deus. Okay? Eu admito que eu concordo com o Brenner. Essa segunda parte aqui eu acho que é a que mais me chama a atenção. E vocês vão ver o porquê eu acho isso conforme o estudo for caminhando. Porque eu quero pensar em algumas aplicações com vocês e tem um pouco disso que o Brenner falou. Mas eu acho que a nossa geração é deficiente nas duas. Mas talvez nessa segunda aqui. Tá? Porque não existe na nossa geração de juventude, isso aí eu falo desde os millennials até qual que é o novo agora? O alfa, né? A última geração é alfa? A geração alfa é a última? Então, desde os millennials, eu sou millennial, é isso? Eu sou geração Z? Eu tô com 30, já 30. Eu sou o quê? Sou millennial? Tá, eu sou millennial. Aí depois vem a geração Z e tudo, mas enfim,
de novo me colocando no balaio dos jovens, tá? As nossas gerações, eu acho que não têm noção de reverência. Foi esvaziado isso, inclusive da pessoa de Deus. Nós não reagimos mais a Deus com a devida reverência. Isso se expressa no culto, na nossa vida pessoal. Helena. Tem um versículo que fala que a beleza enganosa e não é a formosura dessa mulher que realmente teme ao Senhor. Ali quer dizer que a beleza, uma das coisas que contribui para a beleza da mulher está no interior dela, e quer dizer que é um espírito também do Senhor. Sim. E eu acho que tem mais a ver com o segundo do que com o primeiro. Acho que quer dizer que essa mulher é a mulher que venera, admira. Que sabe quem Deus é e quem ela é, que tem uma noção muito clara e por isso a conduta dela é diferente, o modo de falar dela é diferente. Ela se torna uma mulher bonita, admirável, porque o interior dela está nutrido por uma ideia correta de quem Deus é. E ela reage corretamente a isso. Acho que... mais a cabeça. Legal. A gente vai falar mais sobre esse segundo hoje. Então deixa eu avançar para a gente poder gastar mais tempo nas nossas aplicações, né? Como o pastor Thomas já falou bastante desse primeiro ponto aqui, mostrando os versículos, os textos que a Bíblia tem, em que o medo de Deus é justificado pela disciplina dele, pela punição dele, pelo testemunho que Deus dá para os inimigos de Israel e tudo mais, eu acho que a gente pode se concentrar hoje e terminar essa parte nesse segundo elemento da nossa definição. Então, olhar a segunda face do temor do Senhor, né, que seria essa postura de veneração, honra, respeito, reverência, enfim. E para isso, o Albert Martin, ele usa 4 exemplos. Eu trouxe 3 aqui para nós. Ele usa o exemplo de Jacó, Moisés, Isaías e Pedro. Mas o de Isaías eu coloquei em outro momento para a gente falar, e eu listei aqui apenas esses 3 exemplos. Então, se vocês olharem muito rapidamente aí nesses versículos, vocês vão ver que esses 3 versículos usam temor a Deus nesse sentido de reconhecer a glória, a grandeza, ter uma postura reverente para com Deus. E esses 3 textos, eu quero que vocês, enquanto a gente lê, eu quero que vocês percebam coisas que esses textos têm em comum. Porque tanto Jacó, como Moisés, como Pedro, eles têm posturas iguais diante de Deus. Eles têm reações parecidas. Portanto, a gente vai poder extrair disso que quem teme a Deus nesse sentido que a gente está falando, tem que ter essas posturas também. Diga, Davi. Diminuir, você quer dizer o quê? Menos frio ou mais frio? Menos frio. Tá 19 graus aqui, tá? Vou fazer assim, vou aumentar para 21 e vou diminuir o ventilador. Muda aqui também ou não? Muda? Maurício, desculpa aí, mas... A Lara aí tá batendo os dentes. Tá tranquilo. Vamos começar por Jacó, então. Olha só, Gênesis 28, 10. É um episódio famoso da visão da escada de Jacó. O pastor Marcos já pregou nesse texto. Então, se você quiser uma explicação detalhada do texto, só procurar lá no YouTube, Gênesis 28. Mas eu quero me concentrar aqui com vocês na reação de Jacó. Como Jacó reagiu depois do sonho. É isso que a gente vai se concentrar. Mas olha aí como começa no versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido.
Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez ali Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então essa foi a experiência que Jacó teve ali nesse sonho, da escada e tudo mais, que é referido no Novo Testamento. O pastor Marcos já explicou em detalhes. Se alguém quiser saber a explicação detalhada, é só ir lá no YouTube, tem lá a pregação inteira. Mas, se vocês olharem aí os versículos 16 e 17, 16, 17 e 18, vocês vão ver o núcleo que eu quero me concentrar. Depois que Jacó tem essa visão e ele percebe que aquele lugar é um lugar em que Deus se manifestou de modo especial, talvez ele não tivesse atentado até então ao que tinha acontecido na vida dele e tudo mais. Depois dessa visão, ele acorda e imediatamente ele fala: o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Eu pensava que aqui era um lugar como outro qualquer, eu ignorava a presença de Deus para comigo aqui. Nessa visão isso ficou claro. E o versículo 17 diz: e temendo, ele disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Pelo próprio Deus ter se manifestado naquele lugar então ele tinha algo diferente, ele tinha algo especial. O Deus digno de temor estava se manifestando ali. E o versículo 18 mostra o que ele faz na sequência em resposta a isso. Ele levanta de madrugada ainda, toma a pedra e erege ali um altar. Faz uma coluna onde ele derrama azeite. Uma expressão de adoração ali, de consagração. Enfim. O Albert Martin, comentando sobre esse episódio, ele diz o seguinte. É como se Jacó tivesse dito algo assim. Se Deus está aqui, e se ele é o Deus que declarou ser em minha visão, o Deus de Abraão e Isaque, o Deus da criação, o grande Deus de meus pais, e se eu sou o que sei que sou, Jacó, um filho caído de Adão, uma criatura fraca do pó, como posso estar na presença desse grande Deus? Quão temível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E ele continua depois. É um temor, aí ele define o que é esse temor que Jacó teve. Foi o temor da punição? Não foi o temor da punição. Porque Deus não fez uma ameaça para Jacó. Pelo contrário, Deus fez promessas a Jacó. Olha, essa terra eu vou te dar, eu vou te acompanhar. Então, que temor é esse? Por que Jacó teve esse medo? O Albert Martin comenta. É um temor e um receio que são perfeitamente compatíveis com o desejo de estar na presença do objeto desse temor e lhe render honra e adoração, amor e obediência. Notem que quando ele acordou, ele não falou: eita, credo, sai daqui, não. Ele não quis fugir dali. Pelo contrário, ele reagiu querendo adorar a Deus. Ou seja, ele admitiu que Deus era temível e aquele lugar era uma experiência que marcava aquilo. Só que ao invés dele se afastar de Deus, ele quis se aproximar de Deus. Ele fez aqui promessas na ingenuidade dele ainda sobre dar o dízimo e tudo mais. Mas ele levantou ali aquela pedra, derramou ali azeite como expressão de adoração, se aproximando de Deus. E aí na nossa cabeça talvez fique uma coisa um pouco desconexa. Mas espera aí, se ele teve medo, por que ele reagiu se aproximando de Deus? E aqui tem a resposta. Essa faceta do temor a Deus é aquela que permite que nós, apesar do temor, tenhamos amor, obediência, honra e adoração. Nós reconhecemos quem Deus é, mas isso não nos afasta dele. Pelo contrário, isso nos aproxima dele. Então esse é o primeiro exemplo. Vai coletando aí as informações para a gente conversar um pouquinho de algumas aplicações disso no final. O segundo exemplo que ele cita é Moisés. Olha aí o episódio da sarça ardente, episódio famoso. Êxodo 3.
Em Êxodo 3, você tem uma reação muito parecida com a de Jacó em alguns aspectos aqui. O texto é maior, a gente precisaria ver o capítulo 3 inteiro, até um pedaço do 4, não tem como, mas do 1 ao 6 dá para ter uma noção. Então, Êxodo 3 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés! E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E a história continua mostrando o diálogo que Moisés teve com Deus, no comissionamento de Moisés para libertar o povo do Egito. Mas enfim, o que você repara de semelhança aí entre o episódio de Jacó e o episódio de Moisés? Ambos temeram, ok, mas que tipo de temor foi esse? Um temor reverencial. O que mais? Que outras semelhanças tem? Contato direto com Deus, uma visão, e aqui a manifestação da sarça, ok? O que mais? Em que sentido, Nicolas? É interessante porque esse é um ponto de semelhança muito importante. A resposta deles. Jacó não fugiu, ele levantou um altar. Moisés não fugiu, ele falou: eis-me aqui. Se você está andando num lugar lá, você vê uma sarça pegando fogo, você ouve uma voz vindo do nada, talvez a sua primeira reação não fosse: eis-me aqui. Talvez a sua primeira reação fosse: eu, hein? Mas Moisés, vendo que aquilo era algum tipo de manifestação, expressão especial da presença de Deus, ele reage: eis-me aqui, uma prontidão. Essa é uma semelhança muito, muito importante. O que mais? Que outra semelhança vocês veem entre as histórias? No decorrer do diálogo aqui tem, né, o comissionamento de Moisés e fala, né, que Deus lembrou do povo e tudo mais, né, mas você tem isso dentro desse diálogo, né, de Deus com Moisés, assim como teve de Deus com Jacó, enfim, essa interação. Mas vamos ver agora o terceiro exemplo, o exemplo de Pedro. Vamos ver se tem semelhanças também, porque agora a gente está dando um salto temporal e indo lá para o Novo Testamento. Mas vamos ver se Pedro, o pescador bravo, né, pescador meio esquentadinho, de altos e baixos, vamos ver se ele tem uma reação semelhante a desses outros homens. Olha aí Lucas 5, versículo 1 até o 11. Só para eu não passar aqui antes que eu me esqueça, sobre o episódio de Moisés, o Albert Martin comenta, né? Portanto, o temor de Deus que levou Moisés a esconder o rosto não é de modo algum incompatível com o relacionamento mais íntimo com Deus. Moisés esconde o rosto, mas ainda assim fala com Deus. É um temor de reverente admiração, veneração e honra. A semelhança de que os dois interagiram e os dois quiseram estar próximos de Deus, né? Diga, João. Tanto Jacó como Moisés, essa visão dessa intimidade, dessa crise, ambos chegaram a contato também com a terra, né? Porque a terra que Deus é santo, tanto na visão de Moisés que ele viu, na pedra, né? Como também com Moisés que ele tinha as armadas, no fundo dos pés. Porque ali, onde Deus estava se manifestando, ali era um ambiente especial. Né? É uma outra semelhança, verdade, bem observado. Mas notem que... bom, antes de eu cantar a bola, vamos ver o de Pedro. Vamos ver o de Pedro. Eu estou falando demais já, vamos ver o de Pedro aí, olha lá. Lucas 5, 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes.
Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Qual é o versículo que destaca aí esse temor? A reação de Pedro, afasta-te de mim, mas tem uma palavra aí que é dito que se apoderou não só de Pedro, mas de todos. Admiração. Não é a palavra temor, é uma palavra de admiração, de um espanto positivo, e que acontece várias vezes nos evangelhos. Né? Se você lembrar dos milagres de Jesus, os discípulos falam, quem é este que o mar obedece? Quem é este? Essa admiração por estar diante daquele que tem controle sobre a natureza, como que está acontecendo aqui agora? Henrique. O outro ponto que eu tinha visto dos três é o sentimento de indignidade. Isso é importante. Os três caem diante de Deus sabendo da própria pequenez e da grandeza de Deus. E isso é o temor. Isso faz parte do temer a Deus. Eu ter a noção de que Deus é totalmente santo, totalmente grandioso, totalmente majestoso e eu sou nada, ninguém, um pecador, pequeno, um verme ali. E se prostra diante dele. E aí entra um pouquinho daquele outro temor. Você sente um pouco de medo, tipo, afasta-te de mim, meu rosto, eu sou digno. Sim. Porque é isso, eles estão relacionados, né? Aqui existe a admiração e junto com isso vem esse medo por eu saber que eu não sou digno de estar ali. Exato, exatamente. Muito bem observado. Esse é um ponto fundamental. Exato. Porque não tem como você separar totalmente uma coisa da outra. O temor do Senhor envolve os dois. É claro que os dois andam juntos. O que mais? Que outras semelhanças vocês percebem aí? Agora nos três, olhando para os três, lado a lado. Então a gente já falou que os três têm uma percepção de indignidade, de pequenez pessoal diante de Deus. Os três respondem com uma resposta de adoração. Os três caem diante de Deus, reconhecendo quem Deus é. O que mais? A prontidão do Nicolas entra também. Onde você vê a prontidão aí no caso de Pedro? Ele obedeceu. Ele se prostrou na hora, mas tem mais um detalhe que mostra o grau, a intensidade da ação de Pedro. Eles abandonam tudo, eles deixam toda a vida deles para trás, as prioridades deles, a rotina deles, e eles passam agora a seguir Jesus. É uma resposta pronta e completa. Jacó teve uma resposta pronta e completa. Moisés teve uma resposta pronta e completa. Ele foi lá e foi guiar o povo para libertar o Egito. Jacó se enveredou naquele caminho, naquela trilha toda, naquela jornada toda. E Pedro aqui entra agora no caminho do discipulado. Todos eles, diante de quem Deus é, naquele episódio, eles respondem com esse temor, reconhecendo quem Deus é e fazendo essas coisas aqui. O que mais? Vocês notam alguma outra semelhança aí dos três episódios? É verdade. Realmente, nos três casos, a gente percebe, comentando em cima do Maurício, um pouco do que a Isabela falou aqui também, nos três casos você tem um Deus todo-poderoso, grandioso, infinito, majestoso, criador dos céus e da terra, querendo se comunicar com o homem. Deus não precisava fazer isso. Mas ele quis fazer isso.
É a expressão da imanência de Deus, é o atributo de Deus em que ele se relaciona conosco, apesar dele ser rei, soberano sobre tudo. Ele quis falar com os homens, ele quis falar com Jacó no sonho, ele quis falar com Moisés na sarça, ele quis falar com Pedro, Jesus falando com Pedro naquela ordem de pescar. Então tudo isso você tem essa iniciativa de Deus e essa abertura. Olha, Deus é acessível. Então existe um canal aberto para se aproximar dele. E ele fala, não temas. Né? Então existe a possibilidade de nós nos aproximarmos de Deus nesses 3 episódios, apesar de termos esse temor. Legal. Então o Albert Martin ele coloca esses 3 exemplos aí. Ele coloca o de Isaías também, mas o de Isaías eu deixei separado para a gente falar um pouquinho mais para frente. Agora, a partir desses exemplos, eu pensei em algumas aplicações para a gente conversar. E eu quero terminar essa parte da definição pensando em como a gente pode aplicar à nossa vida, ao nosso grupo, ao nosso dia a dia, ao modo como a gente cultua a Deus, essa faceta do temor do Senhor, esse aspecto reverencial, esse aspecto de admiração a Deus. Então eu trouxe algumas aplicações com algumas perguntas. Eu quero que vocês me ajudem a responder as perguntas, ok? Então vamos lá. Só passar aqui. Pronto. Primeira aplicação. Esses 3 textos, junto com a nossa definição, nos ensinam que intimidade não exclui reverência. E isso é muito importante. O jovem tende a ser irreverente. Vocês concordam com essa afirmação? Que o jovem tende a ser irreverente, descolado, aquela coisa mais informal, né? Qual é? Então o jovem tende a ser irreverente. Né? Além disso, é comum o jovem pensar que ser próximo de alguém significa perder toda e qualquer liturgia no relacionamento. Quando eu falo perder a liturgia, é perder alguns cuidados, algumas noções básicas, algumas regras básicas de limites. Então, popularmente, a gente tem a ideia de que, por exemplo, se você é muito amigo de alguém, você não tem que ter limite com aquela pessoa. Então, se você é muito amigo do Davi Leão, você vai na casa dele, abre a geladeira, pega lá as coisas dele e tal, não tem problema. Ele tá lá dormindo, senta no quarto, e aí, Davi, não vai acordar não, cara? Aí você fala, por que ele faz isso? Porque ele é meu amigo, nós somos aí, um em carne, né? Cris e Greg, a gente tá junto aí e tal. Ele é meu amigão, meu parceiro. Ele tem liberdade para fazer tudo isso. E a gente, porque na nossa cabeça a gente pensa que intimidade exclui reverência, liturgia. Quando algumas pessoas pensam que quando casam, agora porque eu moro com a minha esposa, eu moro com meu marido, então agora eu não tenho mais nenhuma liturgia. Eu fico lá de qualquer jeito em casa, largado lá, minha esposa também, roupa toda suja lá, de salgadinho lá, aquela coisa. Não tem mais nenhum cuidado, nenhum asseio. Por quê? Porque agora nós temos intimidade. Intimidade exclui reverência. Quem disse que intimidade exclui reverência? E ninguém está falando aqui sobre viver pisando em ovos. Não é que você vai chegar na casa de outra pessoa, olá, com licença, será que eu poderia, por favor, abrir a maçaneta da porta para entrar na sua casa? Não é isso. Não é ficar neurado, mas eu tenho que ter noção de que existe um certo conjunto de normas, de regras, que eu tenho que seguir. Existe uma liturgia, existem cuidados que eu preciso ter, uma certa reverência. Eu e o pastor Marcos, ele é meu pastor, meu chefe, meu mentor e é meu sogro. E nunca houve problema, nunca houve conflito nessas funções, né, que a gente desempenha. Até porque o próprio perfil do pastor Marcos não deixaria que isso acontecesse. Né? Mas eu jamais chegaria na casa do pastor Marcos e aí, sogrão? Beleza? O que você tem na geladeira aí? Não dá. Não existe. Isso é inconcebível. Você faz isso, Lúcio? Não, né? Não dá. Não tem como. Eu tenho que dar a dica pro Gilberto também, né? E aí, sogra? E aí, sogrona? Qual que vai ser o rango hoje? Me filar a boia. Não é assim. O Gilberto gosta muito da minha mãe. Tem que falar pra ele não ser assim. Mas por quê? Porque existe uma reverência, existe uma liturgia. Apesar de nós termos uma relação muito próxima por todas essas facetas que a gente tem, né, projetos que a gente trabalha junto e tudo mais, ainda assim existe uma liturgia.
Existe um cuidado. E isso deve ser reproduzido na nossa relação com Deus também. Apesar dele ser nosso pai, apesar dele ser o nosso protetor, apesar dele habitar em nós, existe uma certa reverência devida a ele. E eu não posso confundir intimidade com irreverência. Então esse é o ponto que eu quero destacar aqui. Ao mesmo tempo, é comum, né, o jovem erroneamente entender que não ter certas liberdades anula a intimidade. Ah, quando eu vou na casa dele eu não posso abrir a geladeira, então ele não é meu amigo. Por quê? Por que essa ausência de liberdades não é contra a intimidade? Por que uma coisa exclui outra? Enfim, pensando nisso, perguntas. Como o jovem lida com o conceito de reverência atualmente? Quando você apresenta para o jovem, fala assim, o que você acha sobre ser reverente? Em vários contextos. Na igreja, na família, com os amigos, enfim. Como que o jovem lida com isso hoje? É uma coisa ultrapassada, cafona, né? Cringe. Né? O que é isso? Reverência? O que é isso? Como que o jovem lida com o conceito de reverência no trabalho? No trabalho, é necessário haver reverência? Como você chega pro seu chefe? E aí, velho? Beleza? E aí, como foi seu finde? Não. Como que o jovem lida com o conceito de reverência numa entrevista de emprego? Aí já é outro problema, né? Eu lembro de um rapaz que ele foi fazer uma entrevista de emprego todo desleixado. Todo com o cabelo desgrenhado, tudo sujo. É que você está tentando um emprego porque não tem o conceito de reverência. Não existe mais isso na juventude. Isso é exagero exagero meu e dos mais velhos? Ou os mais novos concordam com isso? Como? Nas entrevistas de emprego que eu fiz nos últimos anos, eu chegava nas entrevistas e eu olhava esse perfil de candidato e já falava, não vai passar, não vai passar. Não, porque você era uma pessoa de jeans rasgada e chinelo. O que você está pensando? Não tem uma noção mínima de... Poxa, eu vou ser interessado pelo meu chefe. Eu preciso passar uma boa impressão. Como que é, os mais novos aqui, como que é a relação de reverência dos adolescentes com os professores na sala de aula? O professor fala, gente, silêncio, os alunos. Sim, professor. Talvez na escola da Júlia, não sei, né? Mas não sei nem se é assim, né, Júlia? Não sei se... Mais ou menos, né? Agora, como é que o jovem trata o professor? Existe liturgia? O aluno chama ao professor de senhor e senhora? Tá? Existe algum cuidado na linguagem? Tem os que nem reconhecem a autoridade. Tem os que reconhecem. Ok. Mas reconhecem. Você fala alguma coisa, aí fala, e daí? Aí ele fala, professor. Mas tem um que assim, e daí? Tem uma galera que tá daí e uma galera que sabe. Professor. Mas só de existir essa galera do Idaí, a gente já vê que existe um problema de reverência na nossa sociedade. Peraí, a Sofia, depois o Nicholas, vai lá. No semestre passado, na minha faculdade, uma menina trancou o curso porque ela desrespeitou o professor na sala e ele pediu para ela parar de gravar a aula, que não pode. Quando ele viu que ela estava gravando, ele mandou ela parar, ela começou a bater boca com ele, falou, não vou parar. Aí ele pediu ela sair da sala para começar a sair. Aí, enfim, nossa, foi o maior problema. Aí, no final, ela trancou o curso e foi demitida do hospital também. Rapaz, velho. Ela trabalhava no hospital, ela foi demitida. Não reconheceu a hierarquia da sala de aula. Nicholas. Isso é verdade. Isso acontece. É aquele chefe descoladão. Olha, aqui a gente é uma família. Aqui, ó, se você quiser chegar atrasado, chega. Se você quiser vir trabalhar de regatona, você vem. Aqui a gente é uma família. Não tem essa de chefe. Chefe, isso aí é ultrapassado. Não tem mais essa de uniforme, não. Tudo isso aí já... Pai e mãe faz isso. Também. Não, meu filho é meu melhor amigo. Ela tem muita dificuldade. Quando a mãe fala, minha filha é minha melhor amiga. Bom, então já deu para ver que é na família, na escola, no trabalho, em todos os ambientes a gente tem uma crise de reverência. Não existe mais essa percepção, não existe mais esse conceito na mente das pessoas. Agora vamos trazer isso para o nosso trato com Deus, certo? O Brenner tinha comentado algo que eu coloquei aqui como uma pergunta um pouco antes do que o Brenner falou. Mas o Brenner falou que tem gente que chama Deus de papaizinho, papai e tudo mais. Só que, por exemplo, vocês acham que na nossa cultura é adequado chamar Deus de você?
quê? Mas não é um pronome normal? Você não fala você? Isso até os mais velhos para o Senhor, que assim, Deus está muito em cima deles. Você falou algo interessante. A gente trata, mas a maioria da nossa geração tem o hábito de chamar o idoso de senhor ou senhora. Ou às vezes um professor, não precisa ser alguém idoso. Na minha geração, professor era senhor e senhora, não importava a idade. Professor é senhor e senhora. Ah, mas ele é 10 anos mais velho que eu. Senhor e senhora, é hierarquia, tem que ser tratado assim. Às vezes o professor fala, não, me chama de você, alguma coisa assim. Caso contrário, senhor e senhora. Agora, em relação a Deus, o que vocês acham de chamar Deus de você? Não é muito, talvez, não, será que não é um preciosismo, talvez, assim? Falar, poxa, Deus, será que Deus liga de chamar de Senhor, você? Eu acho que é educativo, assim, sabe? Uma forma que você trata, porque quando a gente vai ouvir alguém orar e fala, você na oração, você trava, assim, parece... Eu desligo o que você está falando e falo. Já apaga tudo, você fica você. É uma forma de educar até quem está ouvindo a sua oração. É uma forma de, na nossa cultura, eu acho que isso não é preciosismo, eu concordo com você, Esther, eu acho que na nossa cultura é uma forma da gente expressar reverência. Você não chega pro... qual que é o tratamento para o presidente? Excelentíssimo é para juiz, não é? Como que é para presidente? Não. Olha o revoltado ali, olha o revoltado ali. Não vou falar do juiz. Vou falar do juiz. Eu não sei como que o judiciário se comporta hoje, mas tem juízes que exigem que sejam chamados de, acho que é excelentíssimo, Lúcio. E tem juiz que não tolera se for chamado de você ou qualquer coisa desse tipo. Eu não sei, acho que não são todos, né? Mas tem alguns que são mais chatos com isso, né? Então, agora, se a gente tem na nossa cultura esses pronomes de tratamento, eu não sei, hoje em dia é ensinado na escola pronomes de tratamento, Vossa Santidade para o Papa, Vossa Excelência, Vossa Majestade. Existe isso na escola ainda? Ou já? Existe, Heitor? Então, se na nossa cultura existem esses marcadores de reverência, quando a gente ignora isso e coloca um você ali, a gente está por meio da linguagem mostrando que aquela pessoa não é tão especial ou tão diferente das demais. O presidente é excelentíssimo senhor? Então é isso daí. Não é ladrão, é excelentíssimo senhor ladrão. Vai lá. Brincadeira. Peraí, muita gente levantou a mão. A Isabela, o Brenner, depois o Henrique Maior. Vai lá. E você falou da linguagem, né? E a linguagem é algo hoje em dia que a gente banaliza total. Né? Formado em linguagem, né? É assustador o quanto as pessoas não dão valor às palavras delas, né? E se elas soubessem o quanto a linguagem significa, né? O quanto o ato da fala é uma coisa que é extremamente... carregada de muita cultura, de... Ainda mais, Deus criou o mundo através da palavra, né? Então, é muito carregado, a linguagem, é tudo que a gente é. A linguagem representa o que a gente é, o que a gente pensa, o que a gente faz. E o jovem, ele trata a linguagem hoje em dia como se fosse qualquer coisa. Exatamente. E no trato com Deus, é tratar Deus como se fosse o brother. Né? É a Xuxa que fala o cara lá de cima. É a diminuição da reverência. Eu tenho uma impressão, que eu não sei se é pessoal minha, né? Mas eu tenho a impressão de que quando a gente fala esse pronome de tratamento para quem é superior a gente, não é para lembrar a pessoa de que ela é aquela pessoa, mas é para lembrar a gente. Então, assim, eu não preciso lembrar o excelentíssimo presidente que ele é o excelentíssimo presidente. Mas eu preciso me lembrar do que eu estou falando. Exatamente. Saber da minha posição e da posição dele. É para mim aqui. Isso é mais para o que está inferior do que para quem está... Exatamente. Brenner. Eu acho que pode também colocar no mesmo balaio, assim, a fala das crianças. Porque alguns pais, eles ensinam a criança, ouvem, as crianças aprendem por ouvir outras pessoas que, na hora que ela vai orar, chamar Deus de Papai do Céu. Isso já tem que ter tomado um certo cuidado da questão dos pais, porque senão pode crescer e acabar se tornando um você, meu brother, ou papai. Perde a reverência devida, né? Henrique. Eu acho que sim, é delicado. Mas acho também, por exemplo, às vezes você está escrevendo alguma coisa, seja qual formato for, e até por uma questão de repetição, você tem qual recurso para utilizar. E a gente tem tudo. Sim, é o pronome mesmo. Tu és. Que ainda tem uma carga de reverência, né? Exatamente.
sub, né, além do Senhor, que é título de fato, né? Mas quando você quer somente se referir de uma forma, aí você precisa formar um referente. Sim, bem observado. Legal. Próxima pergunta. Existem expressões de reverência em nossa cultura que devem ser aplicadas no culto a Deus, pensando em vestimenta, postura, etc. Sem boné. A vestimenta, pensando em vestimenta. Por exemplo, boné, não só no culto, até onde eu sei, em qualquer outra situação formal, boné é assim, é um crime. A nossa consultora de eventos ali, moda, pode confirmar isso. Boné em qualquer... Num casamento de boné, pode? Não pode. Sei lá, uma cerimônia de posse de boné, jamais. Se for boné da CUT, piorou, mas enfim. O boné ele só deve ser usado, ele deve ser usado principalmente em lugares abertos, mas em nenhum lugar fechado você fica. Porque isso transmite uma mensagem, né? Que muitas vezes quem é jovem não liga. Porque o jovem é justamente descolado, irreverente, aquela coisa meio, sei lá, despojada, né? Diga. Veja. Tomara que caia na igreja, meninas. Não pode usar. Não se usa roupa, tomara que caia. Tomara que caia. Tomara que caia a igreja. Aí eu... Entendi. Tomara que caia na igreja. Tá. Roupa que fica com o ombro todo exposto, você não usa. Nem na igreja católica você pode entrar com o ombro exposto. Eles vão pedir para você sair, pegar um lenço e entrar. Então, se na igreja católica não posso entrar, por que é que eu posso? Então, não é o cabelo cobrindo que vai fazer disfarçar. É até uma questão de bom senso. Eu estou num ato cultico. É um momento formal. É um momento em que, assim, o Deus do universo está inclinando os ouvidos para receber adoração e eu tô lá de qualquer jeito, com uma roupa indecente, com uma roupa inadequada, com o bonézão lá, que na nossa cultura, pode ser que em alguma cultura no meio do mato, boné seja reverência, mas na nossa cultura, boné é uma expressão de irreverência durante um evento, durante um ato. Não sei, me passa a ideia de uma pessoa interessada. Ela quer se esconder. Mas assim, o que eu quero pensar é que assim, às vezes, isso acontece não porque a pessoa está fazendo isso de maldade, mas porque não existe um ensino, uma preocupação dos pastores, dos pais, dos líderes, enfim, em como deve ser a postura, a roupa, daquele momento que está sendo experimentado, vivido ali, aquilo que está sendo feito ali. Não existe nenhum ensino disso. E é isso que a gente tem que corrigir. Às vezes a pessoa está fazendo aquilo porque ela nunca se atentou que a roupa dela expressa o temor a Deus. Heitor. Em relação à bermuda, você Você tá de bermuda, Heitor? Heitor, aí eu acho que você tá sendo meio irreverente, né? Não sei. Assim, Heitor, eu acho que na nossa cultura ainda existe um resquício de bermuda como algo informal. Eu lembro quando eu era da sua idade assim, eu vinha às vezes de bermuda pra igreja e tudo mais, mas... Bermuda e meião. Eu vinha de bermuda e meião. Você vê que marcou bastante a Isabela, né? Eu vinha de bermuda, mas casei, então dá certo. Eu vinha de bermuda e meião. Mas conforme o tempo foi passando, eu comecei a vir de calça. Porque, primeiro que tinha muito idoso que se escandalizava, porque na época deles, bermuda era uma coisa muito informal. E aí, entrava em choque com a noção que eles tinham. Então, para evitar chamar a atenção deles, e para mostrar um mínimo de reverência ali, eu comecei a vir de bermuda. Agora, em ocasiões mais informais, como um remar, uma reunião do Darash, por exemplo, que é uma coisa mais informal, aí eu não vejo problema, porque a natureza do encontro é mais informal. Agora, quando a gente está num culto da igreja toda, até para evitar esse negócio com os mais velhos, eu acho que é legal evitar. Né? Agora, por exemplo, vir de chinelo, bermuda e chinelo no culto. Aí... Em vez de bermuda no culto de jovens, beleza. É. Jovens. Agora sim, até mesmo a gente falar, a gente não vê problema e tudo mais, só que ainda assim isso pode abrir porteira. Isso ainda tem uma questão de bom senso que tem que ser. Tudo bem, eu vou de bermuda, mas isso não significa que eu vou desleixado. Eu preciso ir arrumado, porque eu estou indo num ato
num ato cultico, eu tô indo num momento ali que exige reverência. E a minha roupa tem que transmitir isso de algum modo. Às vezes, mesmo vindo de bermuda, eu preciso ser cuidadoso com isso. No culto de jovens, na reunião de jovens e tudo mais. Henrique, depois Helena. Eu usava mais assim, por exemplo, quase sempre eu de calça. Quase sempre. Agora, quando tá calor, às vezes eu penso um pouco na utilidade da roupa. Tipo, qual que é a serventia? Então, eu vou falar, tem alguns cursos, acho que raros, que às vezes eu vejo de bermuda. É uma coisa. Não, eu já teve. Ó, eu já teve situações em que eu vim de bermuda. E não é porque eu sou pastor que eu não posso usar bermuda que a bênção vai embora, né? Não é isso. É que eu falei, olha, tá muito calor, eu preciso arejar a minha perna e tudo mais. Só que era uma ocasião em que eu não estaria em evidência, eu não estaria dirigindo nada lá na frente, eu estaria participando no contexto informal ali, normal, beleza. Agora, o pessoal que canta lá na frente, por exemplo, o Lucas, a Esther, a Sofia, o Lucas vai chegar lá de bermudão. Salve, irmãos. E aí, vamos lá, beleza. Sim, exatamente. Ou, pastor, aqui na nossa igreja a gente tem muita preocupação do pastor sempre estar ou de camisa social, pelo menos, e à noite de terno e gravata. Por quê? Porque isso é um modo de a gente expressar reverência na nossa roupa. Aquilo que a gente está fazendo é um ato sagrado, a gente está pregando. E não é que a gente vai ter mais poder por estar de terno e gravata, mas a gente quer mostrar que aquele é um momento especial, é um momento que exige reverência. E a gente transmite isso pela roupa. Helena. Não é porque o Vitor usou bermuda, não, mas... Aí, sobrou. Não, mas eu acho, particularmente, que se a pessoa não vai estar lá na frente, depende de bermuda. Você tem igreja de bermuda tactel, aquelas bermudas de entrar na piscina, realmente, você depende de casa com aquilo. Mas, pra ver na igreja, você for aquelas bermudas jeans, aquelas bermudas de sarja, não tem problema. Uma bermuda, não é bermuda social, não sei como é que chama isso. Isso, é uma bermuda mais elegante. Agora, você vem com aquele, igual você falou, de surfista, com o chinelão lá, a havaianona lá, o rider, né, lá. E a outra coisa é que, graças a Deus, a gente não tem esse problema aqui na igreja, né? Mas eu tenho amigas que falam de problemas de meninas que não é só, tipo, não é só o tomara. O problema não é só usar o tomara que caia. Você pode usar, só que não aqui. Mas elas falam, né, que menina que vai com a roupa curta, com a barriga de fora na igreja, né? Então, a gente não tem nenhum desses problemas. Graças a Deus. Se tivesse, seria uma única vez também. Nunca nem vi menina, tipo, com o tomara que caia, mas... Cropped, coisa e tal. Mas só que, tipo, a gente sabe que tem esse problema em outras igrejas. Sim. Então, é legal a gente falar só pra... Sim. Tem que mencionar isso. Porque a Helena, como profissional da moda, né, vai confirmar que a roupa transmite uma mensagem. Né? Não importa se você é um inverno escuro, um outono molhado, enfim. Mas a sua roupa transmite uma mensagem. Olha o Matheus Thiago por aí. Matheus Thiago tá sempre, depois que começou a estagiar, agora o menino tá sempre social, né, Matheus Thiago? Por dentro da roupa aí, tudo, negócio por dentro da calça e tudo mais, né? Porque se o Matheus Thiago chega no fórum lá para pegar o negócio de bermudona, o que vai acontecer? Você nem vai pisar no fórum, não pode. Por quê? Porque é um ambiente que demanda reverência. Agora, se com os homens, com pessoas que não têm um mínimo da dignidade que o próprio Deus tem, a gente já tem todas essas regras de vestimenta, por que para com Deus a gente é desleixado? Que mensagem a gente transmite com as nossas roupas quando a gente vai para a igreja? Eu acho que isso tem muito a ver com o temor a Deus, o temor do Senhor. E note, não é temor no sentido de, eu fui para a igreja de bermuda, agora Deus vai amputar minhas pernas. Isso é o que acontece na Assembleia de Deus. Esse é o temor da Assembleia de Deus. Se a mulher usar calça ao invés de saia, ela vai perder o ministério. Se o homem for de bermuda, vai perder a bênção. Não é esse o temor. Eu estou falando de um temor legítimo, de reverência. Eu quero com a minha roupa transmitir que eu reconheço quem Deus é na sua majestade, no seu poder, na sua grandiosidade, e eu quero mostrar o quão solene é esse momento em que nós estamos reunindo aqui para cultuar. Então a minha roupa tem que transmitir isso. Seja uma roupa social ou uma roupa um pouco mais informal, mas ainda assim transmitindo isso. João? Qual o limite que a gente pode mostrar para tentar limpar um pouco essa reverência e então legalismo? Eu acho que se eu tentar colocar um limite, eu vou estar sendo legalista. Ou
Esse é o ponto. Eu acho que é a questão de consciência e bom senso. Consciência e bom senso quase a mesma coisa ali. Bom senso cristão. Então, eu não posso impor o meu padrão de roupa para os outros. Então, eu não posso chegar para você que está de camiseta e falar, você tem que vir de camisa porque eu acho que é o certo. Mas aí o que você acha que é o certo. Não existe uma ordem bíblica falando, vestireis polo nos cultos pela manhã. Não existe isso, né? Então, tem que ter muito cuidado com essa imposição. Agora, existem padrões culturais que a gente pode interpretar independente das nossas diferenças de opinião. Então, como eu falei, chinelo. Chinelo, nós dois sabemos que não transmite reverência nenhuma. Uma bermuda de surfista, mas uma regata, aí pega mal. Ou às vezes uma estampa. Pode vir de roupa estampada? Não sei qual é a estampa. Você vai vir com uma estampona lá, sei lá, de... não é tudo ou nada, né? Do acampamento, né? Isso aí pode. Aí você vai vir... Não, melhor, você vai vir com abadá. Vai vir com abadá de carnaval lá. Primeiro, onde você conseguiu esse abadá? Já ia perguntar isso. Segundo, o que você está fazendo com abadá na igreja? Para quem não sabe, abadá é aqueles regatão de escola de samba. Então, aí são questões muito claras. Agora, aqui a gente está falando aqui, questão de bermuda, de calça, a questão às vezes de tênis, ou sapatênis, ou sapato, questão de... Isso aí já entra em detalhes que se eu tentar colocar um limite, eu vou cair no legalismo. Então, acho que tem que ter bom senso e discernimento. E o Espírito Santo nutre a consciência dos crentes para que eles tenham harmonia nisso. Um cede aqui, outro cede ali, e aí todos, conhecendo os aspectos culturais das roupas dos nossos dias, vão fazer aquilo que eles julgam ser adequado, reverente, cuidadoso, tudo zeloso. Peraí, rapidinho, o Henrique tinha levantado a mão, depois eu passo. Às vezes tem coisas que não são erradas, só que tem ambiente que tem uma cultura. Uhum. Então, isso também é uma coisa de bom senso, de você respeitar, você até não querer ser rebelde no lugar, você fala, olha, que as pessoas têm determinada cultura, então vou respeitar determinada cultura, que é mais formal. Então, para que você vai querer ficar fora? Exato. Paulo fala que não existe o costume das pessoas ficarem brigando por essas coisas dentro da igreja. O povo de Deus ele tem que viver em harmonia, em paz. Então isso envolve ceder muitas vezes e ter esse bom senso. Esther. Não, comentário só coisa que ele falou. Às vezes dá para você estar fora. Está sendo irreverente pelo excesso também. Uhum. Assim, por que você está tão demais assim? Querendo chamar a atenção de quê? Por exemplo, quando você vai em muita igreja pentecostal, você chega lá, você vê todos de terno e gravata, só que você vê terno vermelho. Verde bandeira. Você fala, o que é isso? É a Coringa? Não, mas aí o cara fazendo cosplay de charada, aí não dá, né? Aí não é mais reverência. Além de cair no ridículo e no brega, acaba chamando atenção, destoando. Então, tudo isso pelo bom senso, né? O que a Esther falou. Dani. Você acha que na mesma importância da peça que a gente escolhe na igreja, tem o conteúdo da roupa? Da mesma vez que eu venho com uma camisa de banda de rock, e o pastor da igreja me falou assim, não usa aí, porque senão você você faz parte desse meio. Aí, então, o conteúdo da roupa que a gente discute é importante. Por exemplo, camiseta de time de futebol. É errado usar? Mas o Brenner captou a essência do negócio. O Brenner tá afiado. O Brenner já tá... Mas, por exemplo, você chega no culto à noite com a camisa do Corinthians lá. Primeiro que o pessoal da segurança já vai em cima. Né? Já fica marcado lá. Não é legal, né? Pecado não é. Pecado não é. Mas é elegante? Transmite reverência? Acho que não, mas nem deve ser no shopping. Então, aí, ó. Então, mas aí às vezes... Não é pecado, mas é o que? É uma expressão de irreverência. Eu tô com uma roupa informal. Nossa, eu acho que eu sou... Mas é mais do que noção. Não sei, mas no shopping... Pra gente terminar, o que eu quero dizer é assim, não é só ter noção de se vestir bem e de modo adequado ao que as outras pessoas estão vestindo, não é isso. Isso seria farisaísmo. Isso seria só você se vestir por fora. Você está só preocupado com o exterior. É você, na sua cabeça, pensar, eu vou me vestir porque eu vou cultuar ao Rei dos Reis. Você tem que ter essa noção muito clara na sua cabeça. Você não precisa ficar todo engomado,
Mas você tem que, na sua roupa, transmitir o mínimo de seriedade desse momento, que é esperado desse momento. Você tem que ter essa noção. E não é só na sua roupa, é na sua postura, é no jeito que você senta no banco, é no jeito que você canta. Se você canta de qualquer jeito, aquela boca mole... O que isso mostra da noção que você tem sobre quem Deus é? Que expressão de temor a Deus é essa? Zero, nula. Se enquanto o pastor está pregando, você está lá no celular. O que isso mostra do seu temor a Deus? Que reverência você está mostrando pela palavra do próprio Deus sendo proclamada ali? Nada, zero. Falta de temor a Deus. Falta de temor do Senhor. Então, a gente tem mais coisa para falar, tem outras aplicações aí para apresentar para vocês, mas a gente fala disso na semana que vem. Mas o que eu quero deixar claro, já nesse primeiro ponto, é que isso é muito prático. Muito prático. Temer ao Senhor, de fato, é essencial para uma vida piedosa. Se você quer ter uma vida piedosa, do jeito que você fala, do jeito que você se veste, do jeito que você anda, nos lugares que você vai, enfim, tudo isso passa pelo temor do Senhor. E lembrando a nossa definição do que é esse temor do Senhor. Temer ao Senhor significa ter medo, terror e pavor de Deus, e também aproximar-se dele com a veneração, a honra, a admiração e a reverência devidas ao seu ser. E na próxima semana a gente vai ver aí outras aplicações. Honrar a Deus envolve reconhecê-lo no dia a dia, ter a noção correta de si próprio e de Deus é essencial, e o temor ao Senhor leva à ação. Muito do que a gente falou hoje já, e que tem em comum entre os episódios aí de Jacó, Moisés e Pedro. Certo? Vamos orar então para terminar? Santo Deus, nós pedimos que o Senhor coloque em nosso coração mais temor. Que o Senhor nos ajude não só a termos medo da santidade do Senhor em ação, da justiça do Senhor em ação, que disciplina, que pune o pecador, mas que nós tenhamos também o temor que se expressa nessa reverência, nessa admiração, nesse sentimento de veneração ao Senhor. Ajuda-nos a cultivar isso para que nós expressemos isso em todas as áreas da nossa vida, Pai. Ajuda-nos a viver esse temor de modo abrangente, para que nós sejamos crentes piedosos. Se há alguém aqui que não tem esse temor ainda, nós pedimos que o Senhor abra esse coração, porque sabemos que esse temor só é possível quando a pessoa crê no Evangelho. E se a pessoa não crê no Evangelho de Jesus, essa pessoa, como Paulo diz, não tem temor do Senhor. Foge da ira iminente do Senhor, ignora a ira iminente do Senhor, ignora a realidade do inferno, se entretém com as coisas daqui. E se há alguém aqui que ainda tem isso, pedimos que o Senhor abra o coração dessa pessoa e coloque o temor ali, para que agora essa pessoa reconheça quem o Senhor é, e para que agora essa pessoa se preocupe em viver de modo que agrade ao Senhor. E para aqueles que são crentes já, que essas noções todas estejam enraizadas em nosso coração e se expressem no nosso dia a dia, não só no tempo em que nós estamos juntos aqui, mas em todas as atividades da igreja e fora daqui da igreja também. Abençoa nosso tempo de congraçamento agora e tudo que faremos depois. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.